Olá, minhas amigas, meus amigos, muito bom dia, boa terça-feira. Olha, começou a turma do mundo inteiro aqui essa live tão incrível que reúne pessoas do mundo inteiro, usando uma palavra moderna, né? Numa vibe super boa, numa energia super de coesão, de fraternidade, de solidariedade. Não poderia deixar de começar o dia de hoje falando de duas coisas. Primeira, a nossa a nossa contínua solidariedade em relação às pessoas que estão passando por esse momento difícil no Brasil e estendo isso ao mundo todo, sabendo que temos pessoas aqui do mundo inteiro. Mas, segundo, falando em mais, exatamente porque talvez seja algo que vem no sentido de aliviar um pouco, ou pelo menos situar um pouco essa dor. Ontem à noite a gente teve um encontro sobre espiritualidade na ação. Toda segunda-feira a gente tem esse encontro, Espiritualidade na Ação, onde a gente reúne eu, o Frei Davi, o pastor Henrique Vieira, a gente convida uma pessoa sempre de alguma religião para falar. Já vieram pessoas do candomblé, do budismo, de yoga, e ontem a gente teve o padre Júlio Lancelotti. E foi talvez assim um dos encontros mais bonitos que eu já tive até hoje, o privilégio, a graça de participar. O padre Júlio Lancelotti, ele fez uma fala que eu vou carregar para o resto da vida. E todos vocês estão convidados no meu canal do YouTube aqui, tem a fala dele separada ontem, e resumindo, né, mas não se deve nunca resumir algo assim, vocês deveriam assistir a fala toda. Ele fala que um dia uma jornalista perguntou para ele qual era o que ele esperava, né, de tudo isso que ele fazia. Ele falava: eu espero ser um fracassado. E ela tomou um susto, né? E ele falou que nesse mundo onde a gente vive, nesse modelo, nesse paradigma que a gente vive, ser um vencedor, né, significa você estar do lado desses que causam essa desigualdade, essa injustiça. Então, ele prefere estar do lado dos fracassados e morrer do lado dos perdedores do que um dia se tornar vencedor num modelo tão injusto como esse que é o nosso. Mas ele fala, tão bonito e ele conta tantas palavras, foi assim, foi Deus falando através dele. E se você não acredita em Deus, ele até falou uma coisa linda, ele falou assim: vocês ateus, tinha uma moça que falou, sou ateia, mas não perco um desses encontros que é tão lindo. E aí ele falou assim: deixa eu só te falar, você que é ateu ou ateia, deste Deus que oprime, deste Deus que obriga, deste Deus que exclui, eu também sou ateu desse Deus. Então, nós dois não acreditamos nesse Deus, estamos juntos. Então, foi assim, foi tudo maravilhoso. Então, para quem está assim um pouco para baixo, para quem está precisando dessa ducha aí de água viva, né? Não deixem de assistir esse encontro de ontem. Bem, deixa eu dar boas-vindas aqui para o Léo Heller, nosso convidado de hoje. É um prazer enorme receber ele aqui. Ele é pesquisador da Fiocruz, é engenheiro civil, tá vendo? Não sou só eu que sou engenheiro civil, tem engenheiro civil gente boa também, pô. Não estou falando, tem também gente boa, não quer dizer que eu seja gente boa, não, quer dizer que outros podem ser gente boa, então vocês não precisam ficar com medo de engenheiro civil, não. Ele é mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos e é doutor em epidemiologia, essa palavra que a gente tem que falar tanto agora, é uma das palavras mais difíceis que tem para se falar. E eu tenho um prazer muito grande de recebê-lo hoje para a gente falar um pouco das coisas que estão acontecendo no mundo e especificamente para a gente falar dessa questão da privatização do saneamento, privatização da água, do esgoto, o que tem se falado, o que tem de mito, o que tem de realidade, o que do projeto que foi aprovado é a privatização do sistema, o que não é a privatização do sistema. Enfim, nada como trazer alguém que sabe o que está falando para a gente dar os nossos... A gente não consegue não dar palpite, né? Mas pelo menos a gente tem alguém aqui para poder embasar os nossos palpites e nos ensinar aqui para fundamentar as nossas opiniões. Bom dia, Léo Heller, muito obrigado pela sua presença e o aceite ao convite. Bom dia, Eduardo. Eu que agradeço muito o convite, é uma grande satisfação estar aqui. Eu sou um seguidor seu, gosto muito de tudo que você faz, eu acho que
você cumpre um papel muito fundamental na sociedade brasileira hoje, levantando temas relevantes de uma forma crítica, olhando para o outro lado, né, das visões oficiais. E é uma grande satisfação, tenho certeza que é uma live que tem um tempo suficiente, né, para a gente aprofundar e ter uma conversa de alto nível. Nem sempre é possível isso, às vezes eu tenho que dar uma entrevista de 3 minutos para a televisão, né? Então é uma iniciativa muito interessante ter essas lives mais longas, mais tranquilas, e estou muito animado em termos uma boa conversa hoje. Legal, mas você vai ver que uma hora passa rápido, rapaz. Que a turma que vem, a turma boa, fica difícil de falar tudo que a gente tem para falar. Queria, nesse comecinho, a gente já tem quase 2.000 pessoas nos assistindo ao vivo, público muito bom para os primeiros 5 minutos. Pedi hoje um tema super importante, uma aula mesmo, que todos que estão aqui nos assistindo no Facebook, que deem um compartilhamento, todos que nos assistem no YouTube, que deem um like. A gente recebeu a Samara, né, ontem, ela ensinou para a gente, explicou e corroborou isso que a gente sempre fala, que é isso que faz o vídeo aparecer nas plataformas do YouTube e do Facebook e mais pessoas poderem assistir. Então, todo mundo que está assistindo no YouTube, por favor, um like, no Facebook, um compartilhamento, por favor, não por favor ao Eduardo, por favor a esse nosso grupo, a essa comunidade que precisa disso para cada vez chegar com sua mensagem a um número maior de pessoas. Vamos falar um pouquinho de mundo, hoje a gente vai novamente passar rápido por mundo, eu queria discutir bastante essa questão da água e do saneamento no Brasil, um mundo que está com 508 mil mortes da doença confirmadas, 10,4 milhões de casos. Agora, apesar de muitas... A gente tem falado muito isso todos os dias, apesar das pessoas estarem achando que o pior já passou, etc., o mundo segue no seu pico de número de novos infectados por dia, novos de casos testados positivos por dia. Ontem, o Tedros Adhanom, da Organização Mundial de Saúde, ele falou o seguinte, aspas, "This is not even close to being over", ou seja, a gente não está nem perto do fim dessa pandemia. Hoje a gente deve ter declarações importantes também do Dr. Fauci, um dos especialistas que está mais sendo ouvido nos Estados Unidos, ele vai depor no Senado americano, vai falar will have a testimony, né? Ele vai falar no Senado americano, vai ser arguído pelos senadores americanos, mas um dado curioso que eu li hoje é que nos Estados Unidos essa doença está sendo muito discutida, os números são impressionantes, né? Então a doença passou, agora o número de mortes por causa da doença nos Estados Unidos passou o número de mortes das últimas 4 guerras, de Afeganistão, Iraque, Coreia e Vietnã somadas. Então, se você pegar todas as mortes somadas dessas 4 guerras nos Estados Unidos, você tem que é menor esse total do que o número de mortes que você teve pela Covid. E pensar que tinha analista falando que a gente não tinha que se preocupar no começo, que morre mais gente engasgada do que por essa doença nos Estados Unidos, ou seja, as pessoas realmente trataram, e poucas, mas algumas ainda, tratam essa doença sem entender o que ela significa. Mas o que me impressionou muito nos Estados Unidos é que existe uma estatística que saiu hoje, escrita nos Estados Unidos, que provavelmente, nos Estados Unidos, você tem mais de 10 vezes mais casos, do que foi anunciado já nos Estados Unidos. Então, se nos Estados Unidos você tem mais ou menos 2.590.000 casos, alguns especialistas americanos que fazem parte do CDC, que é o Centers of Disease Control nos Estados Unidos, eles estão estimando que o número de pessoas nos Estados Unidos infectadas pode ser acima de 30 milhões. Aí eu trago uma pesquisa que eu li hoje, eu não entendi ainda essa pesquisa, estou aqui confessando minha incompreensão, né? Estou querendo buscar mais dados. Essa é uma pesquisa do Datafolha, onde ela pergunta se as pessoas estão com muito medo, um pouco medo, etc. E depois a gente vai falar sobre essa pesquisa. Mas lá embaixo ela fala assim, uma das respostas é assim, já fui infectado. E 3% dos entrevistados dizem que já foram infectados. Ora, essa pesquisa ela tenta replicar no conjunto universo, que no nosso caso é o país inteiro. 3% de 200 milhões de pessoas são 6 milhões de pessoas. Para cada pessoa que sabe que foi infectada,
estima-se que, se todo mundo fosse testado, que de 5 a 10 pessoas foram infectadas também, mas não sabem que foram infectadas. Então, a gente estaria falando de um número de 50 milhões de pessoas potencialmente tendo sido infectadas no Brasil, que não deve ser esse o número. O ponto é o seguinte, eu ainda acho que a gente está meio perdido, porque é tudo novo, tudo está surgindo, mas o ponto o negócio é muito grave e continua sendo muito grave, não é, Léo? Exatamente. Eu me preocupo muito com esse elemento, que é o da subnotificação, né? Se você citou um dado que nos Estados Unidos provavelmente tem uma subnotificação de 10 vezes, né? 10% dos casos apenas são registrados. No Brasil, esse número deve ser muito menos, né? E a subnotificação é muito grave. É claro que existem maneiras de procurar compensar essa subnotificação. Você deu um exemplo de uma pesquisa da Datafolha, que é pouco precisa, obviamente, né? As pessoas não sabem. Mas, por exemplo, a comparação com respiratórias agudas graves são indicadores que se aproximam, né, de maneira indireta ao valor real. Agora, a subnotificação é muito problemática porque os dados oficiais têm sido usados pelos gestores para tomar decisões, né? Isola, não isola, volta atrás, etc., etc., com um dado absolutamente inconsistente, né? Então, esse é muito problemático. Quer dizer, uma saída para isso seria aumentar dramaticamente o número de testes que o Brasil faz, que faz muito pouco. No meu estado, em Minas Gerais, quase não se faz teste, né? É o estado que quase faz menos testes no Brasil. Então, esse é um problema, sim, né? E a epidemia é grave, continua crescendo. Alguns retornos às atividades foram prematuros, irresponsáveis, né? Alguns prefeitos, governadores, estão tendo que voltar atrás, né? E a falta de dados confiáveis dificulta esse processo de tomada de decisão. É verdade. E em relação a essa questão, ainda falando de mundo, de países que abriram e percebem agora que abriram muito cedo, os Estados Unidos é um ótimo exemplo. Você tem que nos Estados Unidos quase todos os estados reabriram e 16 estados já pausaram a reabertura. Só que os especialistas falaram o seguinte, infelizmente, vocês pausaram tarde demais, tinham que pausar mesmo, mas a gente vai viver agora essa onda por terem reaberto, porque você não pausa e consegue desfazer uma onda que surgiu. É como uma onda, vai parecer a música do Lulu Santos, é como uma onda no mar, né? Mas quando você começa uma onda no mar, essa onda foi, entendeu? E não dá para parar uma onda. Você parou em cima, ela continua por baixo, né? Você parou ela totalmente, ela bate e volta para outro lugar. Então, quando começou essa onda, ela vai até esse ciclo que começa com essa onda, ele terminar nas pessoas todas que vão ser infectadas, nas pessoas todas que vão ser curadas, nas pessoas que, infelizmente, não vão conseguir ser curadas. O que talvez você consiga, se você for eficiente, é canalizar e direcionar essa onda, mas interromper uma onda que já começou de infecção, você não consegue. Na Austrália também, o estado de Victoria, né? A gente recebeu aqui o Márcio Calvé outro dia, que falou bastante sobre a situação, ele mora lá em Melbourne, no estado de Victoria. Eles agora decretaram novamente um lockdown parcial, porque eles estão muito preocupados, que estão com double digits de novos casos por dia. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem mais de 10 casos, 2 dígitos, por dia, e estão desesperados, para vocês poderem entender como é que os países estão lidando com essa questão de uma maneira diferente. No Reino Unido também, em Leicester, né, você está tendo um número que eles estão achando atípico de crianças contaminadas. Mas tudo isso quando a gente fala, gente, não é porque tem 10 mil, quando tem assim 10, 20, 30, e é aí que você tenta, né, segurar a onda, porque quanto mais você deixa essa onda crescer no começo, mais o impacto dá dessa característica exponencial que você tem isso. No Japão, novamente, um país que abriu, ele tem pelo segundo dia mais de 100 novos casos, e você há muito tempo não tinha no Japão isso, há vários dias, há várias semanas não tinha isso. Então, uma preocupação
muito grande. As economias seguem divulgando dados e isso tem sido assim muito alarmante. Na Espanha foi divulgado ontem, oficialmente, a queda do PIB no primeiro TRI. Vamos lembrar que o segundo TRI pega muito também dessa doença, talvez até mais do que o primeiro TRI, não necessariamente na Espanha, onde os tempos das doenças são diferentes no mundo inteiro. Mas o primeiro TRI na Espanha você teve uma queda de 5,2% do produto interno bruto, ou seja, é muito relevante isso. A maior que eles já tinham tido até hoje, desde 1970, quando eles medem esses dados, tinha sido depois da crise de 2008, no primeiro TRI de 2009, quando a queda foi de 2,6%, exatamente metade. Então, a gente está falando do dobro da maior de todos os tempos até hoje na Espanha. Por fim, a Europa divulgando, né, deve estar divulgando nos próximos dias, mas está mais ou menos decidido, os países que ela vai permitir, né, que as fronteiras sejam abertas e possam visitar a Europa, né? Então, são mais ou menos 16 países. A China é um deles, dependendo de ter a reciprocidade com a China, e dos outros países tem países de todos os continentes. Daqui da América do Sul tem o Uruguai, por exemplo, tem países da África, tem países da Ásia. Agora, 2 países que não estão e provavelmente nem em breve estarão são Estados Unidos e Brasil. Então, antes de a gente passar para o Brasil, cumprindo a minha promessa da gente rápida, nunca fomos tão rapidamente para o Brasil aqui, só uma questão, né, Léo, que é a questão de como o mundo começa a impor de uma maneira prática e não só retórica sanções, limites e punições ao Brasil pela forma como a gente está lidando não só com essa doença, mas com a Amazônia, com as minorias. A gente falou outro dia de grupos de investidores aqui que estão ameaçando não investir mais no Brasil. Ou seja, existe um impacto econômico dessa postura do governo em relação à vida de uma forma mais ampla no Brasil, que vai ser sentida no bolso de todos os brasileiros, né? Exatamente. E eu penso que isso deve se intensificar. Eu procuro acompanhar um pouco a comunidade internacional de direitos humanos, né? Por conta do mandato que eu tenho nas Nações Unidas, de relator. É impressionante a postura do Itamaraty, dos representantes do Brasil, por exemplo, em Genebra ou em Nova York, onde se discute muito direitos humanos, sempre do lado das posições mais conservadoras, mais atrasadas, mais negacionistas aos direitos humanos, né? Isso tem implicações, isso não passa desapercebido, evidentemente, mas não passa sem consequências, né? Existe hoje no mundo muita preocupação de países, até de empresas, né, de investir em países que são cumpridores de direitos humanos, que respeitam o meio ambiente, que tratam com responsabilidade uma situação sanitária grave como é a da pandemia. Então, isso vai ter repercussões. Talvez, Eduardo, isso tenha relação até com a discussão posterior, né? Porque a privatização enxergada para o saneamento enxerga também a atração de empresas internacionais, né? Será que nesse ambiente caótico que o Brasil vive, em função do desgoverno que tem, isso também não será um fator para afugentar empresas multinacionais que potencialmente se interessariam por assumir sistemas de saneamento? É claro que eu estou antecipando aqui uma discussão, mas está relacionado com esse tema que você levanta. Então, em seus vários aspectos, direitos humanos, a questão ambiental, a forma como trata a epidemia, cultura, a forma como trata racismo, tudo isso cria um caldo de cultura que desfavorece absolutamente apoio, investimento internacional para o nosso país. Nós vamos sofrer consequências maiores do que já estamos sofrendo. Léo, você que é relator especial para o direito da água e saneamento básico da ONU, tem uma entrevista recente sua que você fala o seguinte: o saneamento reflete a desigualdade da sociedade brasileira. Então, antes da gente falar da questão da privatização, não privatização, do que foi isso que o Senado votou, eu queria que você explorasse um pouco essa frase. Por que a gente pode ter o saneamento como um termômetro importante da desigualdade? Eu lembro, só para fazer uma provocação aqui, quando eu escrevi meu livro Desigualdade,
foi um livro, e acho que esse foi o Donos do Poder, o que os donos do poder não querem que você saiba. Eu comecei a pesquisar vários países, né? E comecei a questionar os meus preconceitos. Então, coisas que eu falava muito mal, MST, Cuba, vários lugares que eu tinha como inimigos meus, mas eu não sabia falar 2 parágrafos sobre essas coisas. Eu simplesmente repetia coisas que eu tinha ouvido falar. E quando eu comecei a estudar Cuba, por exemplo, né, eu fiquei impressionado, porque assim, eu falei, poxa, por que eu tenho ódio de Cuba e não tenho ódio do Haiti? São 2 ilhas que ficam ali, uma do lado da outra, né? E comecei a ver uma socialista, comunista, chame do que você quiser, que as pessoas dão esses termos como se tudo quisesse dizer a mesma coisa, e a outra capitalista, não dá para dizer que é socialista ou comunista o Haiti, mas um capitalismo com uma ditadura durante muito tempo, o Papa Doc, né, que é um dos caras mais sanguinários, maldosos, etc. Então, que sejam 2 ditaduras, uma de esquerda e uma de direita. Aí eu comecei a comparar os números e eu vi o seguinte, taxa de alfabetização no Haiti. Taxa de alfabetização era de 60%. Taxa de alfabetização em Cuba, 99%, a maior do mundo. Mortalidade infantil, Haiti, 10 vezes a mortalidade infantil de Cuba. E aí comecei a ver vários dados. E o que mais me impressionou foi no saneamento básico, né? Porque o saneamento básico no Haiti era, acho que 23%, se não me engano. Era um número muito baixo, assim. E em Cuba era 92%, algum número assim muito alto. E eu fui ver, comparei com o do Brasil, e o do Brasil era assim muito mais baixo do que o de Cuba, acima ainda do Haiti, mas muito mais baixo que o de Cuba. E ali, por que eu estou falando isso? Não é para defender Cuba, eu passei dados aqui de Cuba, mas porque eu percebi, quando eu fui estudar, que o dado saneamento básico era um dado presente em todos os estudos que queriam falar dessa capacidade de Cuba de dar essa situação de saúde. Você tem lá até educação, 70% das pessoas mais velhas em Cuba têm curso superior, que é o maior número do mundo também, etc. E eles botam como um pilar para conseguir construir esse desenvolvimento humano, esse desenvolvimento da pessoa, sendo o saneamento básico. E comecei a ter um olhar diferente para essa questão do saneamento básico. E aí eu vejo nessa sua fala, o saneamento reflete a desigualdade da sociedade brasileira. O saneamento, ele é causa e efeito da desigualdade, Léo? Desculpa, está cortando um pouco. Eu perguntei no final... Você me ouve? Eu perguntei se o saneamento ele pode ser considerado como causa e efeito da desigualdade, por conta dessa frase que você fala, que o saneamento reflete a desigualdade da sociedade brasileira. Exatamente. Eu tenho usado uma espécie de figura de retórica, né? Se você quiser entender a desigualdade no Brasil, olhe para o saneamento, né? Por quê? Porque é muito... Alô? Parece que nós estamos tendo... Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Falhou um pouquinho, mas eu estou te ouvindo sim agora. Está tendo um problema aqui de instabilidade. Você quer tentar sair e entrar no link novamente, que às vezes melhora. A gente espera, não tem problema. 1 minuto, demora 30 segundos. Se você sair e entrar, às vezes isso melhora. É só fechar o chat e entrar novamente no link. Que aí eu acho que é capaz de melhorar. Eu fecho a janela. Isso, fecha, como se estivesse saindo do... Isso. Que aí, para a gente ouvir a aula do Léo sem interrupção, com mais qualidade. O Léo, vocês que não o conhecem, é um dos maiores especialistas no mundo nessa questão do saneamento, do direito à água, e a ideia de trazê-lo aqui foi que na semana passada teve uma discussão muito forte sobre essa questão e a gente queria embasar essa nossa discussão. Vamos lá, Léo. Tá. Bom, então estávamos falando da desigualdade. Existem levantamentos no Brasil que são muito preocupantes, né, mostrando, fazendo comparações, né? Então, por exemplo, se fizermos uma comparação por nível de renda, né, nós vamos observar nitidamente que populações de renda mais baixa têm um acesso
água, esgotos, resíduos sólidos, muito inferior a rendas mais altas, né? Se fazemos um recorte urbano-rural, fica muito, muito claro, né, como que a área rural tem um baixíssimo nível de acesso se comparado com a área urbana, o que é facilmente explicado pelo abandono da área rural pelas políticas públicas de saneamento historicamente, né? Se fazemos desagregação por cor da pele, que é uma aproximação de raça, né, que o censo usa, o nível de alfabetização, isso vai também mostrar. Se fazemos uma desagregação por regiões do país, né, nós observamos que Nordeste e Norte têm um nível de acesso muito inferior a Sul e Sudeste, né, Centro-Oeste, um nível intermediário. Então, é isso. Eu gosto de citar um estudo que uma colega fez na sua tese de doutorado. Ela traça 2 perfis de população, né? Urbano, branco, Sudeste, alfabetizado, comparado com negro, Nordeste, não alfabetizado. A diferença de chance de acesso a serviços de água e esgoto é da ordem de 100. Né? São 100 vezes maiores as chances de acesso para um perfil... Não é 100%, não. É 10 mil por cento. Vezes, né? É 10 mil%. Exatamente, estatisticamente. E a gente tem feito vários recortes desse tipo, mostrando que é brutal essa diferença. É importante dizer que isso não é exclusividade do Brasil, né? Eu tenho observado no mundo, em vários países, e tem alguns levantamentos, né, da OMS e Unicef, que mostram invariavelmente isso, né? Um gap grande entre urbano e rural, entre nível de renda, nível de alfabetização, né? Consequências diferentes para mulheres e meninas, né, de quando não tem saneamento. Então, o saneamento e eu concordo com a sua hipótese, é ao mesmo tempo causa e consequência do processo de desigualdade, mas ela reflete de forma muito dura, né, Oi, acho que falhou. Falhou o Léo, vamos esperar ele voltar aqui. Léo? Oi, voltou. Voltou. Bem, deixa eu te fazer outra pergunta, então, Léo, e começar a passar aqui pelos dados do Brasil antes de lhe perguntar. Brasil que ele ontem completou 58.300 mortes do Covid, né? Nós que estamos oficialmente com 1.370.000 casos. Um dos dados que mais me impressionou, que foi divulgado nessa pesquisa de hoje do Datafolha em relação à Covid, é o seguinte: as pessoas que se diziam ficar totalmente isoladas, ou seja, não sair de casa por conta de nada, eram, nas últimas pesquisas, 21%, ou seja, 21% dos brasileiros, por conta do medo da Covid, não saíam de casa para nada, né? Nessa pesquisa agora, caiu para 12%, ou seja, os brasileiros que não saíam de casa por conta do medo da Covid eram 21%, caíram para 12%. Agora, olha que curioso, a mesma pesquisa mostra que os brasileiros que sentem muito medo, ou seja, o outro extremo, que um é o extremo do ato, ou seja, o que você faz? Você sai de casa de vez em quando, você sai sempre, né? Ou nunca sai. O nunca sai veio de 21% para 12%. A outra pergunta é o seguinte: quanto você tem de medo da Covid? Eu tenho pouco medo, meio medo, ou morro de medo, tenho muito medo. O muito medo foi de 36% para 47%. Então, isso é o que a gente chamaria de dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Você pensa de uma maneira e age de outra, porque você está com muito mais medo, mas você não está mais ficando em casa. Isso tem um motivo, essa dissonância cognitiva é fácil de explicar. O motivo é o seguinte: as pessoas no Brasil não conseguem ficar em casa. As pessoas não têm condição de ficar em casa. Primeiro, porque muitas delas não têm casa. Segundo, as que têm casa moram aglomeradas em casas muito pequenas. Terceiro, as pessoas não têm poupança, elas não têm como se manter dentro de casa. Quarto, o Estado não dá a mínima segurança para essas pessoas nem manterem seus empregos, porque as micro e pequenas empresas que empregam boa parte da população brasileira estão sem nenhum tipo de apoio. E segundo, que as próprias pessoas, com a renda que elas deveriam ter,
elas se sentem absolutamente inseguras. Essa história, vai ter, não vai ter, parece aquela história de São João. Olha a renda, é mentira, é R$600, não é mentira. E aí as pessoas não ficam em casa. Então, olha que triste esse número. As pessoas estão com muito mais medo, mas sendo obrigadas a sair de casa. E eu aposto, Léo, que um dos motivos da gente não conseguir ter um confinamento eficaz no Brasil é a questão do saneamento. Uhum. Eu penso que sim, né? E também como prevenção, né? O papel da lavagem das mãos, né, como prevenção para o Covid é crucial, né? A OMS tem abordado isso de forma muito insistente e de forma muito clara, né? Quer dizer, a água é algo essencial para as pessoas prevenirem, né? E a água as pessoas dificilmente obtêm sem uma presença muito clara, muito forte do Estado, né? É um bem público, um serviço público, né? A receita é água e sabão para lavar as mãos. Sabão a gente obtém, né, por meios particulares, ou se a pessoa é muito pobre, eventualmente por filantropia, etc., mas a água não. Então, tem casos muito dramáticos nesse aspecto, né? Eu sempre menciono as pessoas em situação de rua, né, os moradores de rua, que o padre Lancelotti, inclusive, tem um trabalho formidável nesse aspecto. Sempre foram invisíveis aos olhos dos prestadores de serviços de saneamento, né? E no momento desse de pandemia, não ter acesso à água, né? Muitas vezes o acesso à água se dava... A gente fez pesquisa em Belo Horizonte com pessoas em situação de rua. Dependiam de favores, né, de bares, de comércios, né, para usar o banheiro, para ter acesso à água, etc. Hoje a economia está completamente paralisada. Então essas pessoas não têm acesso, né? E pode ter acesso a sabão, mas não ter água é crucial. E em vilas, favelas, aglomerados, idem, né? Não, o acesso à água é precário, é intermitente, às vezes é caro, né? E o acesso a esgoto nem se fala, né? E talvez, indo para a sua pergunta, não ter esgoto exposto, né, perto da sua casa, no seu terreno, é um motivo com que faça com que as pessoas queiram sair para a rua e lugares públicos. E aí o confinamento, como a gente já está há mais de 100 dias, né, em situação de confinamento, as pessoas vão se cansando, vai saturando, né, e é difícil. Eu tenho uma colega que é relatora especial para o direito à habitação, né, e ela tem falado, não mande as pessoas que não têm casa ficarem em casa. Não tem jeito de ficar em casa quem não tem casa, né? E ela falando das pessoas que não têm acesso à moradia. Mostra até uma insensibilidade, né? Uma falta do conhecimento do local onde você mora. Bem, gente, temos 30 minutos de live. É agora que eu peço para todo mundo que entrou, temos mais de 4.000 pessoas nos assistindo aqui, e todo mundo que puder no Facebook, tem 828 pessoas nos assistindo no Facebook, vamos dar aquele compartilhamento para a gente passar das 1.000 pessoas hoje, todo mundo compartilhar, dá para fazer isso, e no YouTube também, que temos mais de 3.200 pessoas, todo mundo dá um like, tem mais gente do que like, então tem espaço para todo mundo dar esse like, é a contribuição que as pessoas dão nesse espaço que não tem propaganda, não tem patrocínio, não tem nada, para a gente poder chegar a muita gente. Léo, vamos falar sobre a questão do... Eu estou falando Léo o tempo inteiro, não é intimidade, conheci o Léo hoje, está escrito aqui Léo e me apresentaram como Léo, então só para eu não parecer abusado também. É Leonardo ou Léo o nome? Não, é Léo mesmo. É Léo, então tá ótimo. Então tu fica até mais à vontade aqui, que eu falando, Léo, pô, daqui a pouco ele vai chegar para mim e falar assim, quem é você para me chamar de Léo, rapaz? Você me conheceu hoje? Mas deixa eu falar uma coisa, Léo. Quando eu penso nessa questão do saneamento, eu gravei um pequeno vídeo outro dia sobre isso. Primeiro, toda vez que você tem um serviço que você imagina que todos deveriam ter, se você torna esse serviço algo que tem que ser comprado pelo preço de mercado, você, inevitavelmente, em países onde existe uma parcela da população muito pobre, você vai fazer com que uma parte da população não tenha dinheiro para comprar aquele serviço. Isso é um dado, enfim, matemático. Segundo, quando você tem um serviço que é público, esse serviço, o Estado tem o poder, não significa que ele faça isso sempre, nem que consiga fazer isso sempre, mas ele tem o poder de dividir o custo desse serviço da maneira como ele
achar pertinente, ou seja, eu posso fazer com que os ricos, através de seus impostos, subsidiem esse serviço para os mais pobres, ou não fazer isso, mas ele pode fazer isso, ele pode impor isso, por isso até que o nome é imposto, né? Então, em serviços onde você tem boa parte da população mais pobre precisando disso, isso dá ao Estado o direito de fazer isso. Terceiro ponto, o seguinte, existem certos serviços que existe um desalinhamento de interesse de você privatizar. Por exemplo, lixo, né? A empresa vai ganhar mais quanto mais lixo ela recolher. Só que você tem um mundo que você quer que cada vez se produza menos lixo. Água, me parece ser algo do tipo, ou seja, você quer que o mundo use cada vez menos água, porque é um bem escasso. Agora, se uma empresa ganha de acordo com quanto você usa de água, você tem ali, aparentemente, um desalinhamento de interesse. Olhando, e por fim, para você manter o mesmo preço de um serviço que é público, fazendo com que não todos banquem, mas só aquela pessoa banque, para as pessoas mais pobres, esse serviço vai ficar mais caro, porque, além disso, ela tem que bancar o lucro, porque no Estado você não tem a figura do lucro. Tem que ter todos os custos de antes, mais o lucro. Só tem uma maneira disso não acontecer. Ou se o cara conseguisse ter um ganho de produtividade boçal, muito grande, porque não está dividindo mais entre todo mundo esse custo e você ainda tem a figura do lucro, ou pagando menos para as pessoas que trabalham nessa empresa, ou oferecendo um serviço de pior qualidade. Todo esse é meu raciocínio lógico-matemático. Olhando em coisas que eu estudei aí, que nem você falou das chances, eu estudei muito menos de 1/100º do que você estudou, e a ideia de te trazer aqui é para isso. Os casos, por exemplo, na Europa, na França, na Alemanha, em outros países, você tem que em vários países aconteceu exatamente isso. O serviço, ao longo do tempo, ele ficou com uma qualidade, muitas vezes pior, ficou mais caro, e muitas pessoas que não puderam pagar pelo serviço, diferente do que tinha sido acordado antes, tiveram seu serviço cortado de um bem que é um bem essencial. Então, isso me coloca, assim, em termos lógicos, contra a privatização da água. Mas eu queria ouvir de você, e assim, com toda a liberdade de discordar de qualquer uma dessas coisas que eu falei, eu queria aprender um pouco com você como é que é essa questão da privatização, o que tem de experiência internacional, qual que é a situação do Brasil, o que foi votado lá no Senado, porque tem muita confusão se o que foi votado é a privatização ou não é a privatização. A palavra é sua, Léo. Use como e pelo tempo que quiser. Tá bom, obrigado, Eduardo. Bom, essa sua introdução levanta uma série de questões. Eu vou tentar me organizar aqui para abordá-la. Primeiro, eu acho que é importante a gente situar que os serviços de saneamento, ainda que sejam públicos no Brasil, eles são sustentados, têm sido sustentados, principalmente pelo pagamento de tarifas, né? O governo tem investido poucos recursos fiscais, né, tributários, de impostos, a rigor, na área de saneamento, né? Quando investe através do OGU, né, do Orçamento Geral da União, para implantação de obras, mas muito do que se implanta de obras vem de recursos financiados via FGTS e FAT. Eu estou me referindo principalmente a serviços de água e esgoto, né? É bom fazer essa ressalva, porque na legislação brasileira, saneamento básico vai além de água e esgoto, né? Ele compreende 4 componentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, né? Manejo do lixo, disposição do lixo, e, em quarto lugar, a drenagem urbana, a drenagem das águas pluviais, né? A discussão atual sobre privatização está muito concentrada em água e esgoto, né? Então, eu vou me deter mais em água e esgoto, mas não vamos deixar de lembrar que saneamento básico é mais amplo do que isso, né? Então, o pagamento das pessoas, né, ao serviço se dá via tarifa, né? O que é tarifa? Mede-se a quantidade de água que a pessoa usa, há um pagamento proporcional a esse volume, assume-se que a quantidade de esgoto gerado é proporcional, né? Alguns falam em 80% do volume de água consumido, então não se mede o esgoto, mede-se somente a água e cobra-se esgoto em função disso. Existe um princípio nessas cobranças de subsídio
chamado subsídio cruzado, né, os sistemas tarifários têm uma lógica, né, de que os mais ricos subsidiam os mais pobres. Na verdade, não é bem assim, né? O sistema tarifário, ele, em geral, né, em quase todas as prestadoras de serviço do Brasil, é um sistema chamado de blocos progressivos. Significa que quanto mais eu consumo, maior o valor do metro cúbico, né, na cobrança. Então, se a minha família consome 15 metros cúbicos de água por mês, eu vou pagar, vou dar um exemplo arbitrário aqui, R$ 20 por metro cúbico. Se eu consumo 50, eu vou pagar R$ 30 por metro cúbico, né? Esse foi um modelo implantado na década de 70, que parte de um pressuposto que hoje existe muito estudo que mostra que é falso, né? De que quem é mais rico gasta mais água, quem é mais pobre gasta menos água. Por que é um pressuposto provavelmente falso? Porque nós não estamos falando de consumo individual, estamos falando de consumo por moradia, né? E, em geral, a moradia das pessoas mais pobres são mais numerosas, tem um número maior de pessoas, né? A rigor, é muito provável que os mais pobres consumem mais água do que os mais ricos. Então, esse subsídio, muito provavelmente, está invertido. É provável que os pobres subsidiem os ricos, né, no modelo tarifário. Uma novidade que foi implantada há uma década, 2 décadas atrás, foi a implantação da chamada tarifa social, que é muito interessante, né? A tarifa social classifica pessoas de renda bastante baixa e dá um subsídio pesado a elas pagam muito menos. Alguns cidades ou companhias estaduais implementaram tarifa social, mas há um desafio que é identificar quem deve ser classificado na tarifa social. A impressão é que a base de aplicação da tarifa social ainda é muito baixa, né? Existe muito falso negativo, né? Uma novidade recente é associar a tarifa social com inscrição no CAD único, que me parece interessante, né? Algumas companhias associam com Bolsa Família, outros com CAD único, mas eu acho que é um tema que a gente vai precisar investir, né? Isso é decidido na esfera municipal, estadual ou federal, a questão da água no Brasil? É decidido basicamente pelos reguladores, né? E os reguladores são variáveis. Existem alguns reguladores que são estaduais, alguns que são municipais, mas quem hoje estabelece tarifas são os reguladores. Não existe regulador federal, né? Aí tem o projeto de lei, atribui algumas funções para a ANA, Agência Nacional de Águas, mas não é de regulação, é de estabelecer diretrizes regulatórias nacionais. Então, a maioria dos reguladores é estadual, né? Então, eles que definem como que a tarifa é cobrada, as faixas de consumo, se há tarifa social ou não, como que a tarifa social é aplicada, quem é elegível, quem não é elegível. Mas eu penso que esse tema da tarifa social, especialmente em um contexto de maior participação privada, e aí eu insisto nisso, considerando o contexto econômico atual, né? Nós estamos já vivendo, já vivíamos um contexto de empobrecimento da população, de precarização do trabalho. Isso está se intensificando com a pandemia. Não é um processo que vai... Você, economista, eu estou falando de economia para você, talvez eu cometa alguma impropriedade, mas eu penso, certamente você concordará, que não é um processo que vai terminar em meses, né? É um processo de anos, né? E vai ser necessário pressão para que o governo proteja, inclusive no pagamento da tarifa de água e de esgotos, as populações que ficarão ainda mais vulnerabilizadas com a crise econômica, né? Então, o tema da tarifa social me parece fundamental explorar, expandir, ter métodos mais adequados de inclusão das pessoas. Bom, então esse basicamente é o contexto do saneamento no Brasil. O projeto de lei, né, que foi aprovado pelo Senado, relatado pelo senador Tasso Gereissati, né, é um projeto que parte de uma lógica. Primeiro, a lógica, né? Qual é a racionalidade do projeto, qual é o discurso, a narrativa que o senador, né, trabalhou e que muitos aderiram a essa narrativa, sobretudo a grande imprensa. A grande imprensa, nesse processo, não ouviu nenhum contraditório, né? Ela foi quase que
pensamento único, né? Conheci esse filme, viu, Léo? Reforma da Previdência foi igualzinho. Não deram um espaço para quem tinha críticas à história. Mas vamos lá. É como se falasse assim, como que até hoje nós não aprovamos uma lei como essa, né? Que estupidez que esse Brasil cometeu de, né? A lei é a salvação da lavoura, né? Não tem ninguém contra. Todo mundo... A lei é uma lei ganha-ganha, né? Como se em política houvesse algum processo ganha-ganha. Nós vivemos um país desigual, com muitos interesses econômicos, então alguns ganham, outros perdem. Essa é a direção das reformas. A reforma faz escolhas, faz opções de quem vai ganhar e quem vai perder. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, todas têm esse caráter, né? Mas a imprensa não viu assim. Bom, a racionalidade da lei, né, da ativa que esteve por trás da lei, foi essa. Estamos vivendo um Estado falido, com uma crise fiscal, é necessário muito investimento, né? Então não há saída. A única saída para investimento é atrair capital privado. Então vamos fazer uma lei que abra espaço, que favoreça, né, a maior inserção do capital privado no setor de saneamento. Maior inserção significando quase que universalização da prestação privada pelo setor, da prestação do saneamento pelo setor privado, né? Ela para isso, traz um mecanismo, né, que é um pouco técnico essa coisa, mas é importante tentar explicar. Atualmente, as companhias estaduais atuam nos municípios por um instrumento jurídico chamado contrato de programa, né? Isso foi trazido pela Lei 11.107, que é uma lei que trata das relações interfederativas, né? O que significa? Se um município deseja transferir para uma companhia estadual o seu serviço de água ou de esgoto, ele não licita, não precisa fazer licitação, ele firma com a companhia estadual um contrato de programa que, na verdade, é um contrato que estabelece uma relação entre dois níveis federativos, Estado e município. O que a lei faz? Ela abole, ela elimina, né, esse instrumento de contrato de programa e fala que sempre que um município quiser delegar os seus serviços para terceiros, ele precisa fazer uma licitação, né? Precisa abrir um edital, fazer uma licitação e vence a licitação quem oferecer a melhor proposta, né? Ou seja, ele quebra essa relação interfederativa entre município e Estado e coloca na mão do mercado, né, a seleção de quem vai... É uma obrigação do município oferecer água. Em princípio, né, há algumas controvérsias aí, mas, em princípio, o titular do serviço é o município. Tá bom. Existe uma controvérsia grande nas regiões metropolitanas, né, até que ponto que o Estado não teria um papel, mas se o município não está em uma região metropolitana, em uma micro-região, ele é o titular do serviço. Então, ele decide, né? O município decidir significa, isso é importante enfatizar, o prefeito tomar uma decisão e a Câmara de Vereadores aprovar, né? É necessária a aprovação legislativa desse processo, né? Se vai delegar o serviço ou para a companhia estadual ou para a empresa privada. Então, esse foi o mecanismo mais importante que a lei estabeleceu, né? Foi de quebrar, de abolir com os contratos de programa, e qualquer delegação de serviço agora será por concessão. Para haver concessão, é necessário haver licitação. Então, vamos supor aqui, fazer um cenário, né? Digamos que a cidade de São Paulo, né, deixe, enfim, o contrato com a Sabesp venceu, é necessário renovar esse contrato, e tem que abrir uma licitação, e a Sabesp vai competir com multinacionais francesas, canadenses, com empresas brasileiras, né? Muitas vezes com estatais de outros países, né? Exatamente. Seja, a gente continua sendo estatal, só que estatal francesa, portuguesa, russa, espanhola. Exatamente. Fundos de investimento têm investido pesadamente em saneamento no mundo, fundos de pensão, né? Existe, né, você sabe melhor que eu disso, uma certa crise de liquidez, né, dos recursos desses fundos. Eles precisam encontrar um lugar para aportar, né, para ancorar os seus fundos, e muitos veem o saneamento como uma alternativa, né? Então, esse é o cenário, né?
Bom, por que isso é preocupante? Uma das preocupações é, certamente haverá uma seletividade, né? Se a cidade de São Paulo abre uma licitação, vai haver 80 concorrentes, né? Se uma cidade de 20 mil habitantes, né, faz uma licitação, pode ser vazia a licitação, ninguém se interessar, né? E é bom dizer, talvez nem companhias estaduais, né? Tem algumas companhias estaduais que estão com capital aberto. Os três melhores exemplos para isso são a Sabesp de São Paulo, a Copasa de Minas Gerais e a Sanepar do Paraná. Elas têm, o Estado tem 50 e poucos % das ações e 49, tanto em mãos de investidores privados, né? A Sabesp está na Bolsa de Valores de Nova York, né? E isso muda o caráter dessas companhias. As companhias têm tido uma visão muito de olhar para os indicadores da Bolsa, né? Então, por exemplo, essa cidade de 50 mil habitantes que abriu uma licitação, se ela está em São Paulo ou em Minas Gerais, a companhia estadual pode falar assim, olha, isso não é um bom negócio, né? Isso não será salutar aos olhos da Bolsa, aos olhos dos meus acionistas, né? Então não vou concorrer. Qual que é a consequência? O serviço volta, retorna para o município, sem apoio, né, nem do Estado, nem do governo federal. Então, um cenário de mais longo, médio e longo prazo dessa lei pode ser exatamente isso, né? Lugares com maior viabilidade econômica serem operados por empresas privadas, lugares com menor viabilidade econômica ficarem ao Deus dará, né? Sem nenhum apoio público. Como diz o outro, o filé mignon para os ricos, o osso para os pobres. Exatamente, exatamente. Um outro aspecto, você me falou que eu posso me alongar, então eu estou usando do tempo. Quem está usando sou eu, estou tendo uma aula aqui, prestando atenção e anotando. Uma parte da narrativa, né, do senador e dos apoiadores da mudança da lei foi, olha, tem um déficit grande de saneamento no Brasil, né? O que é absolutamente verdadeiro, né? Fala-se em 40%, 45% da população sem acesso adequado à água, 50% sem acesso adequado a esgotamento sanitário. São dados da atualização do Plano Nacional de Saneamento Básico, do Plan SAB, né? Então, não tem dinheiro, vamos colocar recurso privado, mas esse diagnóstico não localiza onde está esse déficit. Isso é muito importante, né? Isso tem a ver com o que eu falei no início, né? Quem não tem saneamento, né? Principalmente população rural, população que vive na periferia das grandes cidades, em vilas e favelas, população que vive em municípios pequenos, né? São os lugares onde o saneamento é mais precário. Cidades um pouco maiores do Nordeste e do Norte, até capitais, né? Por exemplo, Manaus tem um serviço muito precário e é prestação privada, né? Então, essa é o diagnóstico, né? Então, falando em termos médicos, né? Se essa é a doença, né? Qual é o medicamento para curar essa doença? É o capital privado? O capital privado se interessará em assumir a população rural brasileira com essa dispersão, com localidades muito pequenas, com população com baixa capacidade de pagamento de tarifas? Obviamente que não, né? Não se interessará, não tem nenhum, né? A gente sabe disso, o setor privado, as companhias não são irresponsáveis com os seus negócios, com o seu patrimônio, elas fazem análises de risco muito apuradas antes de decidir investir num lugar ou no outro. Então, esses locais, com a privatização, permanecerão sem prestadores de serviço privados, né? E o público está se retirando. Então, uma das consequências desse projeto de lei é alargar essa disparidade populacional, né? A desigualdade pode ficar ainda maior. Então, é muito importante, é absolutamente indispensável que o Estado esteja presente para cobrir as necessidades desses locais, né? Principalmente zona rural, principalmente periferia dos grandes centros, pequenas cidades, onde não haverá interesse do setor privado. Então, esse é um cenário
Um outro cenário é termos aumento de tarifa, né? Haverá, se houver privatização, a pressão sobre os reguladores será muito grande, né? A regulação do saneamento no Brasil é recente, ainda muito frágil, né? E muito susceptível à captura do regulador pelo prestador, né? Isso é muito comum em um serviço que é um monopólio natural, como o serviço de água e esgotos. Monopólio natural é a linguagem de economista, né? Significa ter somente um prestador, né? Nós não temos opção de eu quero escolher, como na telefonia celular, né? É uma das perguntas que eu ia fazer. O cara não vai poder escolher, vem cá, você quer ligar no tubo vermelho, azul ou rosa? Exatamente. Não, só tem o tubo cinza, não é isso? Exatamente isso, né? Essa é a característica do monopólio natural. Os custos de implantação são muito altos em proporção ao custo de operação. Então, isso faz com que tenha um operador único, né? Quando tem um operador único, a relação operador e regulador é muito problemática, né? É muito comum, inclusive em países desenvolvidos, haver captura do regulador, haver processos de corrupção. Também, né? No final das contas, você tem uma moeda de negociação que tem um valor infinito, né? Exatamente. Isso ocorreu, por exemplo, em Buenos Aires, né? Em Buenos Aires foi uma das maiores privatizações do mundo na década de 90, quando o regulador falava, olha, prestador, você não está cumprindo seu papel direito, eu vou te multar. Aí eles falam, se você me multar, vai aumentar meu déficit. Se aumentar meu déficit, eu vou embora. Vou deixar isso aí de qualquer jeito, né? Quer dizer, é o que você falou. A chantagem é muito possível. Então, essa é uma preocupação grande. Eu na minha relatoria, né, de direitos humanos, a água e saneamento, que eu termino esse ano, esse é o 6º ano do meu mandato, eu estou fazendo um relatório, vai ser meu último relatório, exatamente sobre privatização e riscos à violação de direitos humanos, né? E eu uso um modelo teórico-analítico, né, em que eu identifico que existem 3 fatores, né, que levam a esses riscos de violação de direitos humanos, que são características da privatização do saneamento. O primeiro fator é o que eu chamo de o princípio da maximização do lucro, né, o imperativo da maximização do lucro, que é uma tendência da empresa privada. Eu quero obter o máximo possível de lucro dessa minha prestação de serviço, e aumentar lucro pode significar 2 coisas, ou ambas, ao mesmo tempo, né? Ou maximizar receita, ou minimizar despesa, né? Então, a gente pode perceber o que maximizar a despesa pode significar aumento de tarifa, minimizar a despesa pode significar falta de manutenção, colapso do sistema, etc. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é o fator exatamente do monopólio natural e das implicações que isso tem na regulação, na fragilidade da regulação, etc. E o terceiro fator é o que eu chamo de assimetria de poder, né? Porque muitas vezes é muito comum que você tenha um poder local, um prefeito, um poder municipal frágil, dialogando com uma grande multinacional, uma empresa muito poderosa, com uma banca de advogados muito potente. Então, essa relação é muito assimétrica, né, muito desigual, e a empresa privada usa dessa assimetria para fazer prevalecer seus interesses, né? Então, são 3 fatores importantes que, combinados, né, criam um caldo cultural que leva a muitos riscos de diferentes tipos de violação de direitos humanos. Bom, eu vou parar por aqui para ver se você tem pergunta. Tá, eu queria fazer só um resumo para as pessoas. Eu escrevo sobre esse resumo no Desigualdade, no meu livro. É muito curioso, né? Porque quando você segue o caminho do dinheiro desde o começo, você vê como a gente chegou até aqui, como isso é injusto. Porque você parte de uma situação sem a estrutura, né? Ou vamos chamar aqui de infraestrutura. No nosso caso, a água. E aí o Estado chega e fala o seguinte, olha só, precisamos... né, implementar, construir essa infraestrutura, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Aí os ricos do país chegam e falam o seguinte, não se preocupe, nós te emprestamos o dinheiro para fazer. Aí o Estado se endivida para poder construir a infraestrutura. Ao se endividar com essas pessoas adquirem também
poder político. E como elas, além de adquirirem mais poder político, e já são as pessoas que dominam as decisões políticas por ocuparem a maioria dos cargos no poder político, com o dinheiro emprestado, elas não constroem a infraestrutura para todo mundo. Elas levam a infraestrutura até onde elas estão. Ou seja, você tem que construir estrada, o Estado vai pegar um dinheiro emprestado dos ricos e vai construir a estrada que leva até a casa dos ricos, não leva até a casa dos pobres. O mesmo acontece com a luz, o mesmo acontece com a água. Agora, olha que curioso, a infraestrutura vai até a casa do rico, só que isso é pago, o Estado vai pagar essa dívida com os impostos, e os impostos são impostos de todos. Então, o rico emprestou o dinheiro para construir uma coisa até a casa dele, recebeu de volta esse dinheiro e recebeu juros, ou seja, quando você soma tudo, o rico ganhou dinheiro para que fosse levado água até a casa dele. O rico ganhou dinheiro para que fosse levado estrada até a casa dele. E esse dinheiro que ele ganhou do pobre que não teve a estrada, que não teve a luz, que não teve a água. Aí você pega e gera uma carência no pobre, porque o pobre ficou sem a estrada, ficou sem o saneamento, ficou sem a água. Aí o rico aparece novamente e fala o seguinte, olha, eu posso resolver essa carência. Como? Eu vou montar uma empresa para te vender essa água que você não tem por causa do dinheiro que você usou para pagar a minha água que tenho. Aí, para completar, até uma pessoa comentou aqui que aí é genial, aí o pobre chega e fala, tá bom, a gente faz isso então e você pode prover esse serviço, eu compro esse serviço de você que me fez ficar sem o serviço. Aí o rico vai para o Estado e fala o seguinte, me empresta dinheiro para eu poder construir, aí o BNDES, o etc., empresta dinheiro para o rico, que é do pobre, e o rico pega com aquele dinheiro alavancado, constrói financiado, e aí o pagamento do pobre faz o pobre pagar para o Estado esse dinheiro de volta, muitas vezes com empréstimos subsidiados, com taxas super baixas, e ele lucra de novo nessa história. É muito louco, porque ele empresta o dinheiro para uma coisa ser construída para ele, pega o dinheiro de volta, lucra com juros, gera o problema e vende a solução para o problema. Quando você faz o caminho todo do dinheiro, gente, não é diferente. Eu tenho alguma coisa errada nesse raciocínio, Léo? Não. Não, muito bem desenhado aí essa historiazinha. E essa última parte me parece preocupante, né? Porque o BNDES já começa a falar que tem dinheiro, né, para as empresas privadas investir em saneamento. E o Estado está quebrado? Né? Que contradição é essa? O Estado está quebrado, mas o BNDES tem dinheiro, há juros subsidiados para fazer saneamento. Quer dizer, então, se a narrativa desse projeto de lei aqui, o Estado não tem dinheiro, precisamos atrair recurso privado, né? As evidências mostram que não atrai recurso privado. O investidor privado ele busca dinheiro nos bancos públicos, né? E paga o empréstimo desses bancos públicos, como você bem assinalou, com a arrecadação da tarifa dos pobres, dos ricos, etc. Então, é um sistema injusto. Por que o BNDES não empresta para as companhias estaduais ou para os municípios? Né? Por que há essa preferência por emprestar para as empresas privadas? Então, realmente, é um modelo que pode gerar muita perversidade, pode gerar muita violação aos direitos humanos. Me preocupa, Eduardo, quer dizer, eu não ficaria preocupado, porque o atual marco regulatório de saneamento, né, o que essa lei está fazendo não é criar um novo marco, é alterar o marco que foi aprovado em 2007. Né? O atual marco já permite a privatização, já permite a abertura de capital das empresas estaduais. Né? O que me preocupa é a escala, né, que esse projeto enxerga, uma escala de uma privatização maciça, né, abrangendo todo o território nacional, que é um modelo sem precedentes, né, na história mais recente de nenhum país. Né, nenhum país fez isso. A Inglaterra fez isso nos anos 80, né, Chile nos anos 90. Um modelo um pouco diferente, a rigor. Né, mas a tendência, como você falou no início, hoje, é mais no sentido de remunicipalizar,
de reestatizar do que de privatizar, né? Então, o Brasil, mais uma vez, na contramão das tendências internacionais. Léo, eu queria primeiro agradecer imensamente por essa aula. Eu vou te falar que eu aprendi mais em 1 hora sobre essa questão da água do que na vida inteira, e estava precisando mesmo, porque, enfim, é muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo no Brasil. É muita coisa, é previdência, é mudança nas leis do trabalho, é questão da privatização da água, é a Covid. E, assim, para quem tenta ser um generalista, é muito difícil, é muita coisa para ser estudada, e o diabo mora nos detalhes, né? Então, muitas vezes você repete algo que as pessoas estão falando, e é óbvio que elas montam um discurso que é muito lógico, assim, para ser sedutor também pela lógica, e então é muito importante ter esse tipo de encontro, esse tipo de aula. Então, eu queria te agradecer muito e pedir para você fazer uma saudação final a todos que nos assistem. Tivemos um público muito bom, quase 5.000 pessoas nos assistindo, para falar sobre um tema técnico, um tema específico. Então, eu peço que todos que nos assistiram, que, enfim, compartilhem isso que vocês ouviram aqui hoje de um especialista, não é um político, não é um bom orador, não é um animador, é uma pessoa que, enfim, dedicou a vida a estudar sobre esse assunto. Então, a gente poder servir como um embaixador ou embaixadora dessa informação, acho que é muito importante. Passo para as suas saudações finais, Léo. Ok, Eduardo, eu que agradeço aí o espaço, foi um ótimo diálogo. A gente podia, talvez, ter 2 horas, e não uma. Achei uma muito pouco. Te falei que era pouco, eu te falei no começo. Mas eu vou lhe chamar novamente, Léo. Tá, obrigado. Bom, e saudar a todos aí, os que nos assistiram. Eu penso que, com a aprovação da lei, nem tudo termina, né? E, na verdade, inicia uma nova etapa, uma etapa de mais vigilância, de esclarecimento. É muito importante que os prefeitos, né, entendam as repercussões dessa lei, eles terão que tomar decisões, né? E na tomada de decisão é importante estarem muito bem informados e tomarem decisões pensando no interesse das suas populações. Isso vale também para os governadores, vale para a mobilização da sociedade civil. Então, é um novo momento em que a sociedade precisa se mobilizar para procurar diminuir o impacto negativo que essa lei pode trazer. Então, bom dia a todos. Bom dia. Sei que muitas pessoas que fazem parte dos 3 poderes, do Legislativo, Executivo e Judiciário, nas esferas municipal, estadual e federal, assistem aqui. Então, fica aí o convite do Léo para que vocês levem essas informações. A live está gravada, outras pessoas podem assistir aqui. E, enfim, você quer deixar algum contato, Léo, para quem quiser, enfim, acessar o teu material, baixar as coisas, entrar em contato? Eu posso deixar o e-mail? Pode sim. É o meu nome, leo.heller@fiocruz.br. Então, se alguém quiser alguma informação, algum material, por favor, escrevam. Então, Leo. Se prepara, que aqui quando dá, chega um monte de gente meu. Leo.heller@fiocruz é com Z e não tem o .br, fiocruz.br. Tá bom? Um abraço, um bom dia aí para todos. Valeu! Valeu.